Então vamos ter uma conversa aí bem longa sobre meritocracia, pode ser? E esse vídeo aqui é inspirado por um vídeo do Pirula, não é uma resposta, assim, ao vídeo do Pirula, mas é inspirado por um vídeo que ele fez hoje sobre a meritocracia, que tem vários erros ali dentro, e é importante, não são erros assim do Pirula, são erros que quase todo mundo acredita nesses erros, então eu quero explicitar isso aí. Que, primeiro, assim, a definição que ele coloca de meritocracia, que é, você recompensar esforço, tá errada. Isso não é a definição de meritocracia. Mas mesmo que fosse, essa definição tá errada também, ela não pode ser defendida, ninguém deveria defender democracia também não, mas a meritocracia, ninguém deveria defender isso, libertários não defendem isso, defensores de livre mercado, capitalismo não deveriam defender meritocracia, isso é uma noção bizarra pra caramba. E tem vários erros de raciocínio ali dentro também, que não são erros do Pirula, são erros comuns pra caramba, que, por exemplo, você vê no vídeo do Clarion do Lafalotte sobre isso, que o Pirula cita lá, que é você achar que a vida pode ser uma analogia com a corrida, você fazer, tem uma corrida e os competidores estão correndo. Não, isso é uma analogia total e completamente descabida, errada, incorreta, inválida para a vida. Não tem, minha nossa senhora. Tem várias concepções erradas ali, e tem especialmente o que eu quero focar também, dentro desse debate anti-meritocracia ou alguma coisa assim, que é a coisa que Ayn Rand chamava de o ódio do bom porque ele é bom. Isso é uma coisa que eu quero pegar também. Mas vamos lá. O ponto é assim, primeiro, o que é meritocracia? Ele coloca a definição que meritocracia é você recompensar alguém pelo esforço, pelo mérito e tal. Isso não é meritocracia. Meritocracia tem dois significados possíveis. O primeiro é lá o antigo grego, que é cracia. Quem deve ter o poder de Estado? Quem deve ter o poder de fazer leis e obrigar as pessoas a seguirem elas? Quem deve ter o poder de recrutar, de ir pra guerra, de, assim, vamos falar claro, roubar as pessoas via imposto, matar gente que discorda? Quem deve ter esse poder? Resposta da meritocracia, os bons. Os inteligentes, os habilidosos, as pessoas de sucesso, esses caras deveriam ter este poder. O que não é eticamente defensável, porque ninguém deveria ter poder sobre outra pessoa, porque isso significa implicitamente que outra pessoa é sua propriedade. Isso é eticamente indefensável. Inclusive, é impossível você fazer um argumento ético defendendo qualquer forma de propriedade sobre outra pessoa, porque um argumento ético qualquer presume que a outra pessoa é dona dela mesma e você também. Então, é uma contradição performática. Isso sequer é possível intelectualmente de argumentar, mas enfim. Então, essa definição não vale. A segunda definição possível é uma do Michael Young, que é um escritor lá acho que publicou em 1958, The Rise of the Meritocracy, ou Ascensão da Meritocracia. Foi um livro que ele publicou, ele era de esquerda, e ele tentou publicar isso pelo Partido Trabalhista Britânico, que é um partido fabiano. E sim, se você lembra do Fabiano? É o Partido Labour Britânico, não é o PSDB, tá? Que quer alcançar o comunismo de maneira paulatina. Enfim, em grande resumo, né? Ele tentou publicar para esses caras e o livro era uma distopia, então é o contrário de uma utopia, né? Uma sociedade que deu errado, que a história é assim, o partido de esquerda perdeu a eleição, tá? Terror de esquerda, sabe? E o partido de esquerda perdeu a eleição, e daí começou uma onda de meritocracia, de a gente medir o QI das pessoas e quantificar certinho o esforço delas, e com isso elas vão receber posições na sociedade. E daí eles vão medindo o QI das pessoas cada vez mais jovens, até o ponto que eles conseguem medir aos 2 anos e mapear a vida inteira da pessoa. E daí, você não pode ser promovido porque o teu QI é 93, então você é burro, sai pra lá. Então a sociedade seria organizada de acordo com o QI das pessoas e com a habilidade delas e tudo mais, seria colocado certinho, teria tipo uma ditadura da inteligência QI, né? Não da inteligência. Inteligência é uma coisa complicada, mas eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou me conter. Mas isso é o que ele coloca, e ele quis colocar isso como uma forma pejorativa. E é isso que é a definição de maneira geral usada hoje, por isso que ele ressuscitou a meritocracia, assim, um pouquinho. Que ele colocou isso como maneira pejorativa, para falar isso aqui é um mal, isso aqui é um aviso, isso aqui vai dar errado pra caramba. Isso foi na onda dos livros, por exemplo, do George Orwell, certo? Foi nessa onda que ele quis colocar, e o que aconteceu foi que eventualmente a palavra foi usada como uma defesa. Eu quero meritocracia, eu quero isso. Por gente que certamente não leu o livro, que não entende a menor patófia do que tá falando, que é a coisa mais normal na vida, inclusive, e virou uma salada, e até o ponto em que aconteceu o que eu chamo de semântica freestyle, que daí você tem as pessoas decidindo aleatoriamente o que a palavra significa, né? Eu acho que significa isso, eu acho que significa isso, dane-se, certo? Semântica freestyle, as palavras são o que eu quero que elas sejam. Virou uma salada. Então é curioso que isso foi assim criado como assim, neoliberalismo.
em que basicamente ninguém se identifica como um neoliberal. Assim, o Milton Friedman uma vez escreveu um artigo dizendo assim, talvez, pode ser, ninguém liga, mas foi criado como um palavrão e depois virou uma coisa, daí vira 40 coisas diferentes, daí depois neoliberalismo, na verdade virou assim, nazismo, e para, gente. Palavras têm que ter significados definidos, senão não tem como a gente ter uma conversa racional. Mas enfim, que nem coletivismo também, a galera acha que coletivismo significa o que eles querem que signifique. Uma bizarrice. Mas enfim, isso é definição na meritocracia, não é o que Pirula estava falando. E o que ele tava. Então isso não é defensável, exclui isso. Então o que ele estava falando, tem que ter uma recompensa por esforço. Mas isso tá errado também. Porque assim, primeiro, quem que vai recompensar? Essa é uma pergunta. Não, o esforço tem que ser recompensado. Ora, por quem? Bom, se colocar num setting de livre mercado primeiro, não faz sentido. Porque aí você fala, olha. E defensores de livre mercado, defensores do capitalismo, não defendem meritocracia. Nesse sentido de recompensar o esforço de alguém. Eles defendem a recompensa de produção útil, que é diferente. Porque você pode se esforçar muito numa coisa perfeitamente inútil. Você pode ficar 20 anos trabalhando numa pizzaria e ela sempre dá prejuízo. Eu não sei como você se mantém, sei lá, não sei, mas enfim. Sempre dá prejuízo, nunca dá certo, ela sempre vazia, mas você trabalha muito, você se esforça muito, você tentou várias coisas, ela nunca deu certo. E eu vou lá do lado e abro uma loja de açaí e ela dá certo, bomba, eu tô ganhando uma puta grana. E eu trabalhei pra isso 2 semanas porque eu comprei uma franquia. Eu só fui lá, comprei uma franquia, abri do lado, tô bombando e você não. Você se esforçou mais que eu. Digamos que você é o dono da pizzaria. Mas quem que vai ser recompensado? Eu, não você. Não é o esforço que está sendo recompensado. É a produção útil para outra pessoa. Então essa que é a coisa. O Mises fala isso nos 6 lições dele. Ele fala assim, você tem a diferença de... Tem uma onda assim do cara de se chamar assim, eu sou o rei do bife, eu sou o rei do trem, eu sou o rei dos bancos, eu sou o rei das torneiras. Ora, o rei da Inglaterra é o rei da Inglaterra porque ele tem o exército e ele mata quem discorda que ele é o rei da Inglaterra, simplesmente. Ele passa as ordens, ele passa a lei, ele passa os impostos e quem discordar morre, é simples. Por isso que ele é rei. Porque ele é um líder de uma organização criminosa. E ele se coloca uma coroazinha na cabeça. O rei da torneira, o rei do bife, o rei do... Aqui no Brasil é um pouco complicado isso, né? Num livre mercado, o rei da torneira é o rei da torneira porque ele é muito bom em vender torneira. É isso. Então é diferente. O que o Mises fala? Ele fala, um rei monarca, ele manda. Um rei no capitalismo serve. Ele serve os outros indivíduos. Então, tem sucesso, vai ser, entre aspas, recompensado quem fizer alguma coisa útil pra outra pessoa. E daí vai a galera que fala, mas o Neymar faz o que de útil? Ele é rico, ele ganha uma puta grana. O que ele faz de útil? Ele chuta uma bolinha. E daí? Aparentemente as pessoas veem valor nisso. E elas estão dispostas a ver ele, gostam da imagem dele, gostam da marca dele, por isso que ele tem 1 trilhão de propagandas, e as pessoas se inspiram nisso, e por isso o Neymar ganha uma puta grana. Aí você pode falar, não, mas é que pelo menos assim ele deveria ganhar mais que o goleiro, né? Porque o goleiro não corre, o Neymar corre, então o Neymar faz mais esforço. Ninguém faz esse argumento, né? Mas enfim, tem a galera que fala, mas ele não se esforçou pra nada, e daí? Tem alguma coisa ali, em algum ponto ele serviu alguém. Mas o cara que é herdeiro, ele não se esforçou, mas o pai dele se esforçou, os pais dele, quem deixou a herança pra ele se esforçou. E, se ele é dono da propriedade, ele faz o que ele quiser com a propriedade dele, inclusive ele dá pra outra pessoa. Mas eu não gosto disso. Ema, cada um com seus problemas. Eu não ligo pra ele. Qual que é a ética, a única ética defensável? Bom, como é que você vai assinalar a propriedade? Porque você pode pensar na meritocracia como uma ética de como assinalar a propriedade. Quem deve ser rico? Quem deve ter propriedades? Os meritosos. Mas medido como? O único jeito que você pode fazer é na medida que ele serve a outra pessoa, mas ele não é mérito. Você pode ter o cara lá que é analfabeto e ele tem um negócio de açaí, dá uma puta grana. E você pode ter o cara lá que é pós-doc em ciências sociais, do índiozinho lá, do negócio lá, que tem uma tese sobre as flautas indígenas e o diabo, que o cara se esforçou pra caramba e ninguém liga, cara. Ninguém liga porque você fez. É mó legal, bonitinho, massa pra cacete. Você não vai ganhar dinheiro. Então aí você fala, quem que se esforçou? Não, o cara do açaí serve mais à sociedade do que o cara que fez o estudo da flauta indígena lá. É isso. Então você pode ter uma ética que vai dizer, não, o outro se esforçou, vai a propriedade para ele. Agora, o que a ética libertária, que uma ética de livre mercado, uma ética capitalista vai dizer é, olha, se tem uma coisa, um item, sem dono, sem proprietário, o primeiro a trabalhar aquilo, ou seja, colocar uma propriedade dele, nomeadamente trabalho dele naquilo, e dado que o trabalho é indissociável do resultado final, aquela coisa se torna propriedade dele. Então essa é a primeira apropriação, como alguma coisa se torna propriedade. Segundo, uma vez que todas as pessoas têm essas propriedades, elas podem trocar essas propriedades ou dar essas propriedades para quem elas quiserem, porque é delas.
Sim, é isso. Isso é uma ética de livre mercado, que é a única ética defensável, inclusive. Né? Vou linkar na descrição um vídeo explicando por que isso. Mas isso é uma ética, então, defensável, uma ética de alocação, e não é uma ética meritocrática, é uma ética de, olha, pra eu te dar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa pra mim, ó. Quem quer rir, tem que fazer rir, cara. É simples. É isso que um defensor de livre mercado tem que defender, não meritocracia. Você fala, mas é que quem faz mais produção acadêmica, né, no sentido do Pirula, fala, não, acho que tem que ter meritocracia na academia. Então quem faz mais produção, mas não é mais. O cara faz 400 artigos, eu faço 2 aqui que mudam a nossa visão da ciência, da arqueologia, digamos. Bom, quem se esforçou mais? O cara dos 400 artigos, que fez lá 400 artigos enganando lá o negócio. O cara fez 2 e mudou o troço todo. O cara, por acidente, fez uma descoberta arqueológica lá que muda toda a ciência, daí ele faz um artigo em besta lá e muda tudo. Ah, mas ele não se esforçou. Mas daí foda-se, mano, ninguém liga. É simples, cara. Essa que é a lógica que tem que ser. Então, assim, é um pouco cricagem minha com essa palavra, mas tem que ser claro, a gente precisa de palavras claras para conseguir pensar direito, porque palavras são aquilo que a gente forma pensamentos. Agora, isso eu tô falando uma ética de livre mercado. Você fala, mas o governo é em cima. Mas então o governo no Estado tem que ser meritocrático. Mas isso é impossível. É impossível que um Estado seja meritocrático. Como é que ele vai recompensar alguém de acordo com o esforço? Ou mudando a pergunta um pouquinho para você entender como é que é impossível que um Estado seja meritocrático. Que esforço que você pode fazer que faça com que o Estado possa tirar alguma coisa de alguém para dar para você? Porque o Estado não tem nada, o Estado não produz nada, o Estado não se apropria de nada, o Estado não trabalha em nada, ele não planta, ele não colhe, ele não produz. Tudo que o Estado tem foi tomado de outra pessoa. Então você pode falar assim, o Estado tem que ser meritocrático. Bom, então, quem que tem que coordenar a educação no Brasil? Os melhores professores. Mas escuta aqui, quem é você e o quanto que você estudou para você ter autoridade de mandar no que o meu filho vai estudar? O filho é de quem? Ou ele é dele mesmo, ou ele é meu. Mas ele não é do professor que estudou um monte. Não tem o que você estude na sua vida que vai te autorizar a me coagir, porque Estado é coerção, a botar um fuzil na minha cara e falar, o seu filho vai estudar isso, senão você vai ser preso, e se você resistir à prisão, você vai ser morto. Vai te ferrar, cara, não tem como isso ser possível. Você fala, não, o cara aqui é uma indústria muito importante, é uma indústria muito legal, muito chans, muito bonita, e ela tem que receber um subsídio do Estado, porque o empreendedor ele está se esforçando muito. Mas escuta aqui, esse imposto vai ser um imposto em alguém, certo? Certo. Então o governo vai ter que confiscar propriedade coercitivamente de alguém para dar pra esse cara. Quem esse palhaço acha que ele é na Terra para merecer dinheiro do Estado? Sai daqui, eu. Isso não tem como o Estado ser meritocrático. O que o Estado faz é dar propriedade porque ele acha que tem que ganhar propriedade. De maneira geral, olhando para como ele vai se manter no poder. O governo Temer é uma puta lição disso, ok? Importante fazer isso. E você pode ter isso de maneira assim, corrupta, entre aspas, dentro do governo, ou de maneira assim, populista. Vou dar dinheiro pra galera aqui que vai votar em mim. Então, bom, de qualquer forma, o cara tá dando dinheiro pra quem ele acha que ele deve dar. É só isso. E como eu falei lá no começo, é um puta erro você achar que na vida a gente tá em competição. A gente não tá, eu não tô competindo com você. Ok? O que tá acontecendo, vamos ser a rigor, ok? O que tá acontecendo é que todos nós estamos tentando agir em cima de recursos escassos, do melhor jeito que a gente consegue encontrar na nossa cabeça e dentro das possibilidades que a gente tem para reduzir os nossos desconfortos e melhorar a nossa vida. Todo mundo tem esse mesmo objetivo. E os recursos são escassos. Sim, os recursos são escassos. Então não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Agora, isso cria uma demanda. Então você pode avançar na vida criando alguma coisa para alguém, aumentando a produtividade de alguma coisa para alguém. Porque o único jeito de você avançar na vida é fazendo alguma coisa para outra pessoa. Ou você acha que você vai viver na selva sozinho, produzindo tudo que você precisa. É burrice, não vai funcionar. Ok? Você vai ter que trocar com outras pessoas, o que não quer dizer que tem que ter um Estado, você só tem que entrar em contratos com outras pessoas. Mas você vai ter que produzir alguma coisa para outro indivíduo. Você precisa dos outros indivíduos. Você não consegue... Se tivesse cada pessoa isolada atomisticamente, assim, todo mundo ia morrer. Isso não funciona. Ou ia todo mundo viver num estado de pobreza, assim, ridículo. Ok? Então você precisa dos outros indivíduos para trocar com eles. Você precisa que as outras pessoas façam outras coisas na vida para então você trocar. É a divisão internacional do trabalho, que foi o que o Adam Smith sacou lá atrás
no livro dele, que é o inquérito sobre as causas e origens da riqueza das nações. Que ele percebe que é a divisão do trabalho, certo? Ao invés de eu tentar plantar comida e fazer sapato, você faz um sapato, eu planto comida, cada um fica melhor, a gente troca. Então, só porque alguém é bom em alguma coisa, não quer dizer que você foi prejudicado. Você nunca foi prejudicado por isso. A vida não é uma corrida onde tá o pobre favelado lá correndo com o filhozinho do rico para os dois tentarem... Não, isso não existe, isso é uma analogia totalmente errada. Porque a sua corrida na vida pode ser uma, e eu tô querendo correr 10 metros pro lado pra pular no sofá e ver Netflix. Quem que perdeu a corrida? E quando você perde a corrida, não tem, sei lá, um batalhão de fuzilamento no final, perdeu, pau! Isso não existe. Você pode perder uma corrida na vida e você vai fazer outra. Você tá correndo 16 corridas na vida ao mesmo tempo. E às vezes você tá correndo junto com outras pessoas. Então, você tá colaborando com outros, tentando chegar num certo ponto. Então, o cara que é o filho do rico, digamos, que tá abrindo um consultório, ele tá fazendo a coisa dele, você tá fazendo a sua. Se ele conseguir a dele, se a dele der certo, a sua não vai dar errado. Isso não existe. Ah, mas os recursos são escassos. Bom, mas então o que acontece? Se os recursos são escassos, e isso vai estar no vídeo de 29 desse fim de semana, a origem de formação de preço, ok? Se os recursos são escassos e eles são colocados em uma cadeia de produção, eles vão ser mais produtivos em um lugar do que em outro. Então, onde for mais produtivo, vai ser o cara que vai ser mais disposto a pagar por isso. Então, se um minério de ferro custa 20, o cara que não consegue produzir 25 com isso não vai pagar nele. Agora o cara que consegue produzir 40 vai pagar 20 no minério de ferro, porque vai dar lucro. Só que por que vai produzir isso? Porque do outro lado, lá na demanda, certo? Onde esses produtos vão ser produzidos e vendidos para as outras pessoas, as pessoas estão dispostas a pagar por isso, elas demandam esse produto, e isso faz com que o preço dele seja maior e esse produto seja, esse item, esse recurso escasso qualquer, seja mais produtivo numa certa cadeia de produção do que em outra. Então o que vai acontecer? Os recursos serão assinalados para o lugar onde o preço é mais alto. Por que o preço é mais alto? Porque tem mais demanda. Então os recursos serão assinalados para quem precisa. Então, se tem um recurso escasso e 2 pessoas ganharam, vai ganhar a pessoa que vai empregar esse recurso da maneira que mais atende as outras pessoas. Essa é a conclusão lógica do capitalismo. Então, não é que assim você perdeu. Mas se você ganhasse o recurso, todas as pessoas que vão ser servidas por isso iam perder também. Então o que acontece é que ele foi melhor alocado porque em outro lugar as pessoas queriam mais e estavam dispostas a pagar. E você não vai encontrar tanta produtividade nisso. Então alguém pode tentar produzir isso para você. Alguma coisa pode ser feita, alguma coisa pode ser inovada. E isso especialmente com recursos assim que são muito fáceis de produzir. Por exemplo, a educação. A educação é assim realmente... Ela é escassa, mas assim, não é que nem o planeta Terra. Tem um, certo? Não tem assim uma educação. Você pode fazer várias. Então você pode tentar empreender nisso. Isso vai ser organizado pelas ordens de prioridade que estão manifestas na sociedade via um sistema de preços. É isso que vai acontecer. Então, as pessoas com maiores necessidades serão atendidas primeiro. Ponto. É isso que vai acontecer. Qual é o problema? Não tem nada de errado aí. Não é um jogo de ganhadores e perdedores. É um jogo de prioridades, no máximo. E é um jogo onde, se alguém fica rico produzindo alguma coisa, significa que agora tem mais dessa coisa para você consumir. Aonde que você foi prejudicado? Isso entra no quarto ponto que eu quero colocar, que é aquela coisa que Ayn Rand colocava de é o ódio do bom porque ele é bom. Você falar, eu odeio aquele rico. Por quê? Porque rico não é gente. Rico não é gente. Ah, o cara tem muita fazenda. Tem que tocar fogo nisso aí tudo. Por quê? Porque ele tem muita fazenda. Tem que se fuder mesmo e acabou. Essa lógica bizarra de você desejar tudo de ruim pra alguém que é bom só porque o cara é bom. A galera que odeia o Neymar. Ah, o Neymar ganha muito dinheiro. Tem que taxar isso aí tudo. Tem que ser preso mesmo. Mas por quê? Ah, porque ele só joga uma bola. E você tá perdendo isso como? Ah, porque esse dinheiro devia ser meu. Não. O dinheiro dos outros eles dão pro Neymar se eles quiserem. Ah, devia dar pra mim. Eu faço alguma coisa pra eles, pô. Quem que você acha que é o imperador da galáxia aí pra ficar exigindo propriedade sem ter feito nada em troca? É simples. Se você quer alguma coisa, faça alguma coisa em troca pra alguém. E você sempre vai ter alguma coisa pra ofertar. Sempre vai ter. Que é a sua mão de obra. No mínimo isso. A não ser que seja proibido ofertar sua mão de obra, o que é, por exemplo, a lei do salário mínimo. Que é historicamente, vale sempre lembrar isso, e historicamente a lei do salário mínimo não é para valorizar o trabalho das pessoas, e sim para excluir mulheres, crianças e negros do mercado de trabalho para beneficiar homens brancos. Essa é a história do salário mínimo. Okay? Isso é um fato histórico incontestável. Não sei nem como é que alguém consegue disputar isso. Entendeu? Mas enfim, links na descrição também para demonstrar esse fato aí. Mas o fato é
Não tem um jogo de competição aqui, não tem um jogo de vencedores e perdedores, tem um jogo de alocação de recursos de acordo com primeiras demandas, e quem servir essas demandas serão pessoas habilidosas. Você não pode dizer assim os bons, mas pessoas criativas, pessoas inovadoras, pessoas que vão ter alguma coisa boa em algum lugar e que vão ficar lá enquanto elas estiverem servindo os outros indivíduos, porque na hora que ela parar de fazer isso, vai ir pro saco. A não ser que tenha alguma proteção estatal no cara, né? A não ser que tenha lá um BNDES pra ajudar o cara e tal, aí é outra coisa. Mas aí também a gente não tá dentro de uma ética capitalista, aí a gente já tá numa ética de coerção de alguma forma ou de outra. Agora, você vê esse ódio do bom porque ele é bom no exemplo que o Pirula dá sobre a aluna lá de medicina que tá cursando um curso que custa 10 mil reais por mês, e daí quando ela se formar, o pai dela vai montar um escritório para ela, um consultório para ela, e ela já vai prontamente atender as pessoas, sem esforço nenhum. Porque é propriedade do pai dela, emprega como ela quiser, pô. Se ele quiser colocar todo o dinheiro dele na casa e tocar fogo, ele toca. É dele. Não é sua. Você não tem direito, você não tem nenhuma alegação de propriedade ao trabalho do outro. Mas enfim, que é o ponto, inclusive, de por que Estado não deveria existir imposto é roubo. Mas enfim, qual é o problema da pessoa se formar e ganhar um consultório e já prontamente atender e já ganhar dinheiro? Aonde que você está sendo prejudicado por isso? Você é vítima de um crime como? Eu não gosto. Tá, você não gosta, tá bom. Ema com seus problemas, ninguém liga. Agora, mas é porque é bom, a pessoa teve sucesso aí demais, tem que meter um imposto nisso aí, porque rico nem a gente. Por quê? Qual é o crime que essa pessoa cometeu pra alguém? E essa é a coisa. O curioso do ódio do bom porque ele é bom é que não é uma coisa que as pessoas percebem que defendem. É que nem coletivismo. As pessoas não percebem. Se você acusar assim, você defende coletivismo. A pessoa fala, não, eu não defendo. Mas você acha que o outro deve viver pra servir você. Não, eu não acho isso. Mas você acha que porque ele é rico ele tem que pagar mais imposto? Claro! Tá vendo? Você fala, você não odeia. Você falou, você odeia o bom porque ele é bom. Você fala, não odeio isso. Mas o Neymar tem que se ferrar mesmo. Não ganha aquele dinheiro mesmo, merecia. Tá vendo? É curioso, é uma daquelas coisas que as pessoas não percebem que defendem, mas se você apontar, elas recusam, mas defendem a ideia. E às vezes não é nem consciente. Essa é uma coisa que eu falo, a maior parte das pessoas nunca investigou a fundo as próprias ideias que eles defendem. Então, é normal isso, eu perdoo, assim, não é pule as Canárias, pagos pelo Sodani. A maior parte das pessoas é só aquela ignorância normal da vida, e eu sou ignorante sobre a maior parte das coisas, e você também, e tudo bem. Isso é a humildade necessária que toda pessoa tem que ter pra viver nessa terra. Agora, você vê isso de, mas a mulher vai ter um consultório lá. Mas você deveria olhar isso como um caso de sucesso. Você deveria olhar os bons e pensar, poxa, o que eles têm que tornaram eles bons e o que eu posso aprender com isso? Você não devia olhar pra eles com ódio, com inveja, com desgosto, com desprezo, porque, não fez esforço. Falando, pera, como é que isso aconteceu? Porque o que a gente quer, vamos ser sinceros, o que a gente quer é uma sociedade onde todo mundo é bom. Onde todo mundo tem riqueza. Você fala, aquela pessoa tem muita coisa e ela nem se esforçou. Mas você queria isso também. Você também gostaria de ter muita riqueza sem se esforçar. Inclusive, o que a gente gostaria de desejável para a sociedade é que todo mundo tivesse muita riqueza com basicamente nenhum esforço. Então assim, um cara já conseguiu. Ok, estamos um passo mais próximo da sociedade ideal. Falta agora o resto. Como é que eles podem aprender com isso para chegar lá? Não é puxar o cara para baixo. É olhar e falar, esse cara aqui é um exemplo. Ele pode ter problemas de personalidade da vida dele, pode ter cometido erros, pode ter cometido crimes, inclusive. Se cometer o crime tem que se fuder mesmo, acabou. Agora, o cara conseguiu isso de maneira honesta. O que a gente pode aprender com isso? O que essa pessoa tem a ensinar para a sociedade? O que morais, que valores que ele fez, que ele teve, que a gente pode se espelhar nisso para melhorar? Esse que deveria ser a atitude. Mas ela vai prontamente ter um escritório sem nenhum esforço. Olha só que legal, ela já vai prontamente poder atender em medicina e fornecer serviço para a sociedade. Olha que coisa boa. Não, acho que ela tinha que se ferrar mesmo, tinha que se ferrar um monte, tinha que se prostituir, não tô dizendo que o Pirula fala isso, mas faz um exemplo, que eu acho que tem que se prostituir para pagar a faculdade, para fazer uma faculdade ruim, e daí quando se formasse ia ter que trabalhar mais 30 anos para depois abrir o consultório e viver numa pensãozinha de merda ali num barraquinho de madeira. Por quê? Por que você deseja isso pra outra pessoa? E não é melhor que ela prontamente possa oferecer esse serviço do que ter que ficar se ferrando? Não beneficia todo mundo que isso aconteça? Qual é o problema? O cara que vai construir o consultório vai ganhar dinheiro, um monte de gente vai ganhar dinheiro com isso, o serviço vai ser oferecido. Quem sofreu? Cadê a vítima? Não há. Mas ainda assim existe essa lógica de... mas o cara herdou aqueles apartamentos e ele aluga eles e ele vive de aluguel.
Aí daí? Ele decidiu fazer nada e só alugar isso. Ou ele aluga os apartamentos e vai buscar outra coisa na vida dele. Sei lá, fazer uma busca artística na vida dele. Ou, sei lá, meditar o dia inteiro. Pô, não seria bom se todo mundo fizesse isso? Né? Todo mundo conseguisse simplesmente viver de derivados de coisas que eles já fizeram, que outras pessoas fizeram no passado. Certo? Se a gente tivesse um tanto capital investido no mundo, que a gente só tem máquinas que produzem tudo pra todo mundo e a gente não precisa fazer nada. Tipo, sei lá, Star Trek, assim. A gente vai, tipo, sei lá, explorar a galáxia, conhecer outras espécies, pode ser. Não terá a fazer mesmo. Não seria melhor? Então qual é o problema? É uma lógica bizarra que as pessoas têm, mas enfim. E daí ele traz o ponto, né, que é o ponto central do vídeo dele, na verdade, que eu levei meia hora pra chegar nisso, desculpa. Responder vídeo do Pirula pirulando. Tem que fazer isso mesmo, esse é o universo. Ele chega no ponto lá que ele fala, não, mas uma criança que é mal alimentada nos primeiros 4 anos de idade vai ter um QI mais baixo, então ela vai ter menos condições de ter sucesso na vida. Sim, e eu não tenho culpa disso. Eu não tô dizendo assim que eu não ligo, que pobre nem a gente, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que eu não tenho culpa nisso. É só isso. Não existe um crime aqui, não existe nenhum problema. Falar, não, mas é porque daí a gente tem que rever o sistema, porque... Não, o que tem que acontecer é que a criança de 4 anos, que até os primeiros 4 anos, seria desejável que ela tivesse melhores condições de alimentação. E o que está espalhando comida pelo mundo e enriquecendo os pobres sistematicamente? Livre mercado e competição. É isso. Eu não sei se você sabe, inclusive, é um dado útil, a pobreza no mundo está acabando. Eu vou repetir, e com dado na tela. A pobreza no mundo está acabando. Não é uma coisa muito boa para pôr em manchetes, né? Não é uma coisa muito boa, assim, para erguer dinheiro para ONG, para volta para Partido Comunista, mas a miséria no mundo pode acabar nos próximos 20 anos, exceto na Coreia do Norte, provavelmente, né? Porque, bom... E a pobreza pode acabar ainda, talvez, nesse século. Graças ao livre mercado, produtividade maior das pessoas e olha só que legal. Então, assim... crianças que vivem num ambiente violento têm QI menor e têm menos condições de competição e de sucesso na vida, sim, ok, e isso não é justo. Não é injusto. Eu não tenho culpa disso. Não fui eu que bati na criança, não fui eu que coloquei um presunto na frente da casa dela. Eu não tenho responsabilidade, culpa, dívida existencial nisso. Eu posso agir para melhorar isso? Posso. Eu devo? Eu sou obrigado? Eu tenho uma dívida com isso? Não. Essa que é a coisa. Isso que é o crucial de entender aqui. Mas tem todas essas pessoas ricas e de sucesso que estão fazendo a vida delas. Elas não são obrigadas a ajudar os seus problemas. E não é injusto, não há crime, não há injustiça no fato de que elas têm habilidades ou recursos, etc. Existe injustiça nos crimes que são cometidos contra pobres, mas são crimes que têm que ser punidos. Então, assim, uma criança que cresce num ambiente violento, que tem pais violentos, tem um QI menor. Sim, então, inclusive, dica, não bata nos seus filhos, tá? Isso abaixa o QI deles. Só pra você saber. Mas eu apanhei e não deu nada. Apesar do fato que você apanhou, não deu nada, né, meu filho? Mas bater em crianças é violento e baixa o QI. E tem vários outros problemas psicológicos, enfim. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Um dia eu vou entrar, né? Mas enfim. O fato não fui eu que bati na criança. Se fui eu tenho um problema com ela. Eu tenho uma dívida com isso, sim. Agora, esses problemas existem, não é culpa dos bons, não é culpa dos ricos, não é culpa das pessoas de sucesso, é culpa de quem está causando esses problemas, ou você pode falar assim, tem fome. Fome não é culpa de ninguém. Fome é a condição natural da humanidade. Isso é uma coisa... Eu sei que eu tô falando duro pra caramba nesses últimos minutos, mas fome é a condição natural da humanidade. Ninguém tem culpa da pobreza. Pobreza é a condição natural da humanidade. A enorme parte da humanidade viveu em condições de extrema pobreza e extrema tirania na maior parte da história dela. Ninguém é culpado, ninguém causou isso, ninguém vai... Isso não existe. Ok? O que existe são soluções para isso e essas soluções estão aumentando. É só isso. Isso que, inclusive, spoiler, a resposta de quem é John Galt. John Galt é o primeiro homem de habilidade que se recusou a ver isso com culpa. Que se recusou a ver, falar, eu sou bom, eu sou rico, eu fiz algumas coisas aqui e eu não devo a ninguém. Eu vou cuidar da minha vida. Você pode fazer alguma coisa para ajudar isso? Sim. Seria maravilhoso, belo e moral se você fizesse? Sim. Inclusive seria excelente se toda a galera que fica reclamando e chiando disso e pedindo política governamental e imposto para de encher o saco e resolvesse agir de maneira empresarial, de maneira empreendedora para tentar resolver esse problema. Porque se para de reclamar e tentar resolver o problema está resolvido.
É só que daí todo mundo fica lá, reclamador profissional, ganhando 25 mil reais do governo, pra ficar lá fazendo políticas, enchendo o saco e depois dizendo que o salário dele é de escravidão porque tem que andar. Essa outra história foi de deixar louco. Eu tentei gravar um vídeo sobre a mulher lá do salário de escravidão, da ministra, do sei lá o que ela era, mas eu não consegui. Eu só gritei com a câmera, tipo, ficou uma merda, eu desisti. Mas enfim, existe esse problema sim, mas não existe injustiça nisso. E esse problema sempre existiu. Existiu um ponto em que quase toda a humanidade, isso mais ou menos 1820, que esse ponto começou a mudar, e que quase toda a humanidade era malnutrida, e isso foi começando a ser resolvido. E ao longo dos séculos, a gente já passou quase 2 séculos disso, e esse problema está quase resolvido. E agora a gente vai pro próximo. A humanidade se mexe ao longo do tempo, às vezes demora. Mas pensa, a gente resolveu esse problema em 2 séculos. A gente patinou nesse problema por o quê? 200 mil anos? Então, em 0,1% desse tempo a gente resolveu o problema? Pô, tá bom, hein? Eu acho que tá bom. Imagina os próximos problemas que a gente vai resolver nos próximos 200 anos. É isso que a gente tem que se preocupar. É isso que a gente tem que enxergar. Existem problemas? Sim. Tem alguém pra trás? Mas sempre vai ter alguém que tá pra trás. Sempre tem. E quem tá na frente não deve nada. A pergunta é como você coloca o cara pra frente, como é que você pode resolver o problema, como é que você pode ajudar isso. Não tô dizendo que o Pirula tá colocando esses argumentos. Não tá, só tô querendo pegar. É por isso que eu disse, não é um vídeo de resposta, é um vídeo inspirado. Pra colocar uma reflexão em cima da gente entender assim, que não tem essa história de meritocracia. Os bons não devem nada ao quem tá pra trás. Não vou dizer os ruins, porque eles não são ruins. Mas eu digo os bons porque que é o termo que a Ayn Rand usava, né? O ódio do bom porque ele é bom. Quem tem sucesso não tem nenhuma dívida com isso, eles podem fazer isso, é bela moral se eles fizerem. Inclusive, uma sociedade extremamente rica deve ser uma sociedade extremamente caridosa, a não ser que você role aquela terceirização moral quando você tem um Estado, você fala, eu não vou fazer nada porque é trabalho de Estado fazer essa porcaria. E esse problema vai se resolver ao longo do tempo, inclusive ele está sendo resolvido. A gente tem que ter essa noção maior aí. Enfim, só algumas reflexões, ok? Espero que isso tenha sido educativo, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.